30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube e Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonathan Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Os preços da soja na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, 15 de agosto, não conseguiram sustentar o movimento positivo, inverteram o sinal e fecharam no vermelho com leves baixas nos contratos mais negociados. O mercado mantém um cenário fundamental bastante claro e isso ainda vai se refletindo nas cotações, algo que a gente vai entender um pouquinho mais a fundo agora com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que já nos faz companhia na tarde de hoje. Seu Ginaldo, seja bem-vindo, é um prazer ter o senhor conosco sempre, mas para falarmos de uma soja ainda muito pressionada no mercado internacional, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas, ouvintes queridos, internautas amigos. É um prazer estar com vocês aqui. Carla, o mercado começou de manhã um pouco lento, um pouco calmo, depois vieram as vendas semanais, que vieram muito boas, acima das expectativas, o mercado puxou, botou aí 9, 10 de alta. Mas não se sustentou, né, cara? Porque, sem dúvida nenhuma, as questões da safra americana, logo saiu em seguida também as chuvas de ontem, foram chuvas expressivas em Illinois, Missouri, Minnesota, as Dakotas, então choveu muito bem. Lá do lado leste também não há problema. Então, o clima está se desenvolvendo dentro daquilo da normalidade, e com isso inibindo, vamos dizer, qualquer alta, os fundos muito vendidos em milho, soja, trigo e óleo, estão ligeiramente comprados em farelo, muito pouco, e com isso nós não temos, poderíamos ter aí o quê? Um short covering para o mercado subir 20, 30 centavos, os fundos resolveram fazer um short cover, tem uma ameaça aí, mas nesse momento não tem ameaça de nada, tudo está correndo muito bem. A safra americana de soja é 125 milhões de toneladas, a safra de milho americana é 385 milhões de toneladas, então tudo correndo bem. O trigo hoje deu uma puxadinha, tal, etc. Questões da Rússia invadindo portos ucranianos, mas também não cheirou, não fedeu, e ficou do mesmo jeito, e cara, o mercado está à deriva, apesar das vendas semanais terem sido boas, mostrou que a China participou ali um pouquinho de mais de 40%, mas a China também está comprando da mão para a boca, e logo em outubro entra a safra americana aí, vai ajudar ainda a pressionar mais os preços. Não é que eu seja negativo, sou realista, procuro botar os números na mesa. 385 milhões de toneladas de milho e 125 milhões de toneladas de soja não é para se brincar. Aí é que vamos ver depois, lá na frente, como é que vai se comportar o clima da América do Sul. Está seco no Brasil, é claro, nessa época não chove tanto,
mas está um pouco mais seco do que o normal, está seco na Argentina, está seco em várias partes do mundo, isso poderá ter reflexo lá na frente, o Laninha entra agora a partir do final de setembro, mas é um Laninha que nós estamos esperando até certo ponto fraco. Se houver uma mudança realmente de comportamento expressivo do Laninha, aí as coisas podem mudar e a safra da América do Sul pode se complicar e aí os preços podem melhorar. Até lá, minha querida, vamos estar na deriva. Se tudo correr bem, nos Estados Unidos está tudo bem. Se tudo correr bem na América do Sul, você vai ver soja, digo, com uma maior tranquilidade, com uma maior naturalidade. Nós vamos ver soja abaixo de $9 no futuro e não tem muito o que fazer. O produtor vai ter que vamos dizer, equacionar, para não dizer se educar, vai ter que comprar bem os insumos, aquilo que já foi feito, vai ter que aproveitar altas do dólar e os ralis, eventuais coberturas de short covering, para se cobrir, para fazer um preço melhor, fazer uma média melhor. Tivemos aí anos de vacas gordas, agora nós entramos nas vacas magras. E nós temos que ter essa habilidade e saber que o mercado é assim, duas mãos, uma vai, uma vem. Thalita, é com você. Seu Ginaldo, como é que essa pressão que é exercida sobre os preços chega até o demandador? Ele está olhando mais para essa soja americana e está buscando mais a soja dos Estados Unidos porque ela já está mais barata que a soja brasileira? Não, não é só isso, cara. É que você tem que fazer, naturalmente, equações. Hoje, a soja americana já está mais barata do que a soja brasileira, sem dúvida nenhuma. Os prêmios aqui no Brasil, quando você olha a safra velha, aí o setembro 120, 125 ou 130 que seja, lá nos Estados Unidos bem mais barato. Quando você olha a safra nova, nós negociamos, hoje os preços de safra nova, vamos dizer, para embarque em abril, para embarque em maio, nessa faixa, abril 12, 13, maio 23, 24, aí você começa a olhar, aí é diferente. Mas, de qualquer maneira, o chinês sabe perfeitamente, a demanda sabe, o comprador sabe, que a partir de outubro, ou seja, compras, eles viram a bateria de compras no segundo semestre, a partir de novembro, embarques de novembro, já a safra nova americana, que é, sem dúvida nenhuma, muito mais barata do que a soja brasileira, e tem um prêmio hoje de 130 acima. Então, nós temos que ter essa habilidade de entender, compreender que a soja americana está mais barata do que a soja brasileira. Seu Ginaldo, o senhor falou desse short covering que poderia vir a acontecer. O que poderia motivar os fundos a promoverem um movimento como esse? Tão somente uma necessidade ali de realização de lucros, de ajuste de posições, isso poderia vir a acontecer para trazer esses ralis pontuais que o mercado poderia apresentar daqui em diante, até que novas notícias, até que novas informações apareçam no mercado? Veja bem, Carla, o produtor americano, vou entrar nesse lado, ele está esperando ralis e cada vez que tem um ralizinho, ele vende. Evidentemente, os fundos estão observando isso e nós temos visto que, muitas vezes, na semana passada, por exemplo, diminuiu 42 mil contratos de milho na posição em aberto. O que isso significa? Que os fundos compraram mais 42 mil contratos de milho e o mercado não se mexeu, pelo contrário, o mercado caiu. Quem vendeu? Produtor americano. O produtor americano está, naturalmente, colocando, porque ele tem que sair também, Carla, meus amigos, ele tem que sair dos estoques de safra velha, ele não vai ter onde botar safra nova, então ele tem que sair de safra velha. Então, por isso que qualquer alta, eles estão saindo. Mas eu diria para você que os fundos, na minha visão, não vão sair correndo aí, fazendo short coverage sem ter um motivo. Qual seria o motivo? Por exemplo, entrou um furacão, um hurricane no Golfo e está ameaçando detonar 7, 8 milhões de acres de milho ou de soja. Aí os fundos vão cobrir, vão correr atrás das posições.
ou então uma ameaça de clima, mas isso é lá na frente, e o clima é construído pouco a pouco, não é uma coisa urgente. Então, os fundos não vão cobrir, e short covering é assim, está sendo 8, 10 centavos, como nós vimos hoje, o mercado fez uma alta aí, esperando até que o NOPA, que foi muito bom, 182,9 no esmagamento do mês passado, foi muito acima, vamos dizer, do normal, e isso deu um certo ânimo, um gásinho, para que os fundos comprassem alguma coisa. Mas esse tipo de coisa, não tem nada substancial que você possa se apegar e dizer, não, nós temos aí, os fundos vão cobrir a posição. Sim. Não, eles estão muito tranquilos e, lamentavelmente, tranquilos até demais. É isso que eu posso te dizer, Carla. Bom, o senhor trouxe essa combinação, né, seu Ginaldo? Não tem uma ameaça à oferta nesse momento, ainda não estamos olhando para a América do Sul, pensando na safra americana estimada em mais de 124 milhões de toneladas, e é um comportamento da demanda que o mercado já conhece. Para o produtor brasileiro, seu Ginaldo, o que isso significa? Significa a mesma coisa, que ele está num momento de pressão bastante significativa e faz sentido ele evitar novos negócios agora, ou o produtor ainda encontra um fôlego tanto no dólar quanto nos prêmios para garantir que parte da sua comercialização aconteça, em especial da safra 24-25, para não amargar preços ainda mais baixos lá adiante? Carla, vamos analisar exatamente isso. Por exemplo, hoje os preços do Porto, Paranaguá, São Francisco do Sul, estavam aí nessa faixa de 129, 130, tal, isso na hora que Chicago estava um pouco melhor. O dólar, naturalmente, dando o seu help aí. Então, veja bem, aí você pega a soja março de 2025, está mais barata do que a soja que está hoje aqui. Por quê? Por causa do prêmio. O março até tem um spread positivo sobre, vamos dizer, sobre o setembro e o novembro, mas o prêmio, vamos dizer assim, cai, porque você tem aí um prêmio de 130 no imediato e um futuro de 20, 25, 30. Então, uma coisa compensa a outra. O prêmio de agora é melhor, tem um spread de tela de 50 centavos entre o setembro e o março. Então, o que acontece? A soja imediata está mais cara do que a soja futura. 129, 130 contra 125. Então, o produtor brasileiro está remando numa coisa que não é positiva. Os preços futuros estão mais baixos do que os preços presentes quando você olha o prêmio. Então, isso não é bom. Então, o produtor brasileiro vai ter que fazer muito bem o seu dever de casa, aproveitando os prêmios futuros que estão positivos hoje e que poderão ficar negativos no futuro. Já esteve negativo há 2 meses atrás, 1 mês atrás, estava negativo. Então, agora está positivo, mas é uma coisa temporária, porque se vem uma safra que você projeta aí de 169 milhões de toneladas, ou 165, ou 167, não importa, vai, sem dúvida nenhuma, pressionar os prêmios. E os prêmios negativos, Chicago negativo, se o dólar não der uma boa ajuda, o produtor brasileiro vai vender soja o ano que vem mais barato, bem mais barato do que está vendendo agora. Sim, ou seja, seu Ginaldo, a estratégia ela precisa estar muito bem alinhada, e eu imagino que, por mais que essa seja uma orientação que alcança a maior parte dos produtores, os produtores vão ter de ter muita atenção à construção das suas margens e dos seus custos, porque ainda há produtores que não adquiriram seus insumos para a nova temporada, né? Verdade, cara, verdade. Mas nós temos que levar em consideração, cara, que tem que dormir com um olho aberto e um fechado. Aproveitar todo e qualquer movimento altista que houver e ir saindo. Porque só nos salva, eu vou dizer, em termos de preço, que o preço vem abaixo de $9, só que poderá nos salvar é a redução da oferta. Como se reduz a oferta? Se tiver um problema climático. Se não tiver um problema climático, o Brasil terá uma grande safra, a Argentina uma grande safra. O Laninha
Normalmente, laninha, forte, moderado, ou moderado e forte, ele traz consequências na América do Sul, principalmente na Argentina, e o sul do Brasil, principalmente. Mas esse ano nós estamos falando de uma laninha que poderá se estabelecer de maneira fraca. Se isso for, as consequências não serão tão desastrosas. Consequentemente, essa ameaça, porque o mercado compra rumor e vende fato, né? Você sabe disso. Então, os fundos não vão sair correndo atrás das posições e poderão, inclusive, aumentar as posições vendidas no futuro. E aí fica mais difícil para o produtor. Então, o produtor tem que estar de um olho fechado, um aberto, dormir assim e aproveitar eventuais ralis, eventuais oportunidades que surjam para descarregar e para vender a sua soja, o seu milho, etc, etc. Seu Ginaldo, isso vale também para o restante da safra 23-24 que o produtor brasileiro tem a comercializar? Com certeza, não tenha dúvida, porque esse preço de 129, 130 que está aí também, não é um belo preço para o produtor. Há um mês e pouco atrás, a gente vinha falando, a soja estava 140, por aí, 140 e pouco, mas teve negócios, reduziu-se, vamos dizer, aumentou-se a participação percentual nas vendas, sim, sem dúvida nenhuma, mas não foi o suficiente para colocar, vamos dizer, o mercado desaguar, embarcar mais do que a gente previa. Então, é preciso que estejamos atentos para poder sair com o estoque velho, para poder dar entrada, naturalmente, na safra nova, que promete ser uma safra grande. Assim diz, vamos dizer, os grandes especialistas em projeções, em estimativas. Eu, particularmente, acho que hoje aumentar a área, na minha opinião, é um tiro no pé, porque não vejo espaço para você fazer grandes negócios se não houver uma redução da oferta. Seu Ginaldo, o senhor acredita que possa haver uma redução da área? Ou o senhor acha que não vai ser por aí, a gente vai pelo menos manter certa estabilidade? Ou o senhor, apesar de entender que esse aumento de área pode ser um tiro no pé, o senhor possa ver, o Brasil possa ver uma área ligeiramente maior cultivada com soja na safra 2024-25? O que o senhor está estimando, acreditando, projetando em termos de área, não um número, mas um comportamento do produtor em relação à safra 23-24? Eu acho que o produtor brasileiro é inteligente, muito inteligente, e não vai querer aumentar a área, conforme vinha se falando, até mesmo porque a própria tecnologia, na minha opinião, da safra 2024-2025, ela vai ser uma tecnologia mais baixa. Ele vai colocar menos insumo, menos adubo, menos isso, menos aquilo, porque a terra também já tinha uma reserva aí, uma reserva até certo ponto boa, ele vai colocar menos, vai gastar menos para tentar. Claro que isso vai repercutir na produtividade, você talvez tenha aí 1, 2 ou 3 sacos a menos por hectare na soja, e no milho 4, 5, mas eu vejo que a tecnologia, por exemplo, vai ser um pouco menor, e então a área, não vejo que a área pode reduzir da maneira que deveria se reduzir, mas não creio numa área muito maior, uma área estável, ficar na área basicamente no mesmo nível do ano passado, cara. Eu não vejo grandes oportunidades. O produtor brasileiro é inteligente e sabe que se aumentar a área é dar um tiro no pé. E se ele aumentar a área, ele vai fazer com tecnologia inferior. E aí a média, a safra também não vai evoluir em termos quantitativos, tanto quanto o mercado espera e projeta. Seu Ginaldo, tudo isso a gente vai continuar acompanhando também, porque já já o senhor embarca para os Estados Unidos junto do Daniel Olive e de outros meios para formar um timaço para começar o Crop Tour desse ano, né? Então eu quero saber como é que o senhor está se preparando, quais são as expectativas para a viagem desse 2024. Tá basicamente todo mundo de mala pronta. Hoje temos uma reunião logo depois aqui para vamos dizer, equilibrar o grupo, colocar todo mundo
uma onda de bem-estar, que nós vamos fazer um trabalho benéfico para o produtor brasileiro, para o produtor americano também, que nos acompanha, e para dar as melhores informações. Então, está todo mundo, vamos dizer assim, numa fase de expectativa muito boa, porque nós viajamos dia 24, 25, nós já estaremos descendo em Chicago de manhã, à noite nós vamos pousar em Indiana, no dia seguinte estamos em Ohio, no outro dia estamos dando a volta, voltando para o sul de Indiana e o sul de Illinois, vamos estar indo para Decatur, de Decatur nós vamos subir, passar por St. Louis, vamos dar a volta, vamos lá em Boone, lá em Iowa, fazer o Farm Progress Show, vamos ver lá como é que estão as coisas, como é que está a tecnologia, o que é que tem de novidade, como é que se sente, como é que está o ânimo do produtor americano, que não deve estar lá essas coisas também, e de lá nós vamos para Nebraska para as Dakotas, Minnesota, voltamos para Chicago, ficamos 2, 3 dias, é um feriado também longo em Chicago, na segunda-feira, que temos o Labor Day, que no dia 3 de setembro, se não me engano. Sim. E no dia 4 nós estamos viajando para o Canadá, onde ficamos em Toronto. Toronto nós vamos a Regina, lá no oeste, ver a safra de couza, ou seja, a safra de canola, milho, soja, trigo. Vamos fazer 3, 4 dias lá e voltamos depois para Toronto, de onde embarcamos em Toronto para o Brasil. Então, é uma viagem, está todo mundo pronto, basicamente pronto. Semana que vem, então, estaremos viajando e vamos transmitir, né, Carla? E o Daniel junto conosco, transmitindo 3 boletins diários ao vivo e a cores, para que vocês possam perceber e analisar como é que está. Nós vamos falar e vocês podem, com isso, inclusive, se for o caso, interagir, mandar perguntas durante o dia para a gente responder à tarde, mandar pergunta à tarde para a gente responder no dia seguinte à noite, como é que está a situação. Essa é a expectativa. Agora, a expectativa que nós temos é de uma grande safra. Não tem o que fazer, não tem o que falar muito. Os números do USDA não são números absurdos, são números que nós, lá da Lavor, já vínhamos falando de uma safra de próximo a 125 milhões de toneladas, ou seja, acima de 53 buchos por acre e acima de 183 buchos para o milho. Então, isso aconteceu, está acontecendo, a safra é enorme. Então, nós vamos mostrar em loco, para que vocês possam apreciar, e queremos sempre mostrar o nosso trabalho perfeito, de uma melhor maneira, para que todos possam entender, compreender e trabalhar nesse sentido, vendo o que temos no presente para projetar e fazer o futuro. Essa é a expectativa, Carlos. Seu Ginaldo, eu sempre adoro estar com o senhor sabe disso. Me sinto muito privilegiada de poder entrevistá-lo aqui, vez ou outra, nessa bancada, ou no Bom Dia Agronegócio, que o senhor está sempre conosco por lá também. Então, muito obrigada, mais uma vez, por informações tão ricas, uma orientação direta para o produtor. É isso que a gente precisa, ele precisa, principalmente, para tomar suas decisões comerciais nesse momento. Então, informações sempre muito valiosas, o senhor sendo muito elogiado aqui no nosso chat. Obrigada mais uma vez. Carla, obrigado a você, Carla, obrigado Notícias Agrícolas, ouvintes, amigos. Um grande abraço, conte sempre conosco. Uma coisa eu posso parecer, mas eu não sou, negativista. Eu sou positivista, eu procuro sempre dar a realidade. Eu posso ser baixista, mas eu estou sendo realista. Um grande abraço. Um abraço, seu Ginaldo. O senhor também, amém. Fique com ele também. Obrigada, seu Ginaldo. Até mais. Abraços. Um abraço. Tchau. Seu Ginaldo Souza, sempre, e é muito importante isso que ele falou aqui no final, dessa situação de não ser baixista, de ser realista. Então, o mercado agora, ele vê a oferta se construindo sem ameaças e ele vai sentir essa pressão. A demanda é presente, mas há muita soja sendo cultivada,
expectativas altas de estoques nos Estados Unidos, elevados estoques, até porque o seu Ginaldo citou aqui essa questão das vendas semanais que superaram as expectativas do mercado, mas quando a gente olha para o acumulado de vendas na temporada, ainda o volume está abaixo do que se vendeu no mesmo período do ano passado. O que quer dizer que se o produtor não for se adiantando na sua comercialização, não começar a vender nos Estados Unidos, os estoques poderão ser ainda mais elevados. Então, é por isso que há essa preocupação e essa sinalização, essa orientação para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, de ficar de olho no mercado e rever suas estratégias de comercialização para não ter de amargar prejuízos e preços ainda menores. Então, atenção à sua gestão comercial e à construção das suas margens para a safra 2024-25, que já pode começar a ser plantada a partir do mês que vem em algumas regiões do Brasil, onde o vazio sanitário vai se findando. Então, olho vivo nesse mercado, porque a pressão continua em Chicago. Vamos ver como ficaram os preços nessa quinta-feira. Números na tela para você. Contrato setembro, 9 dólares e 51 centos por bushel, 0,75 de baixa. O novembro, 9 dólares e 68, estável. O janeiro, 9 dólares e 87, meio ponto de alta. E o março, 0,75 de ganho para 10 dólares e 2 centos por bushel. Para o milho, os preços também ficaram no vermelho. Setembro, 3 dólares e 75. Dezembro, 13,97. Março, 4 dólares e 15. Maio, 4 dólares e 26. Perdas de 2,25 pontos a 6 pontos nos contratos mais negociados. E para concluir, as cotações do trigo nessa quinta-feira, também fechando em campo negativo. Setembro, 5 dólares e 27, dezembro, 5 dólares e 48 centos por bushel, março, 5 dólares e 67, maio, 5 dólares e 78 centos por bushel. As baixas, no caso do trigo, variaram de 6,5 pontos a 7 pontos mais 75. Este é o fechamento do mercado de grãos nessa quinta-feira na Bolsa de Chicago, os reflexos para o Brasil. Você confere tudo. Se você está chegando agora, já essa entrevista estará completinha, disponível para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. E amanhã tem mais. Eu vejo vocês no Bom Dia Agronegócio a partir das 8 horas da manhã. Até lá. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.